Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter a segunda aula relacionada aos pontos chaves para o tratamento do torcicolo muscular em bebês, quando a gente está falando, então, do músculo esternocleidomastoide. E esse segundo ponto-chave, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e inserção desse músculo que é tão importante para o tratamento dessas alterações. Então vamos lá comigo. Vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando do tratamento do esternocleidomastoide, que é um ponto-chave ali, né, o músculo mais envolvido na questão do torcicolo congênito em bebês ou do torcicolo também postural, a gente tem que pensar em pontos importantes para trabalhar esse músculo. O primeiro deles a gente já viu, tá? Se você não assistiu essa aula, procura por aqui que tem aí essa aula, que é o tratamento do nervo acessório. Então a gente falou um pouquinho aí sobre a inervação do músculo esternocleidomastoide. E o segundo ponto-chave a gente vai falar hoje, que é sobre a origem e inserção desse músculo, tá? Então, quando a gente fala na origem e inserção, a gente tem que pensar em alguns aspectos, tá? Então, vamos lá, né? A gente vai adicionar aqui os músculos e a gente vai buscar aqui essa questão do músculo esternocleidomastoide. Então, a gente consegue já evidenciar esse músculo aqui, tá? Então, o esternocleidomastoide, né? A gente já consegue evidenciar ele aqui. Ele vai ter, na sua origem, região ou inserção proximal, tá? A gente vai ter a presença, então, dele se originando da região craniana, ok? E ele vai ter duas cabeças, né, que vão se inserir na outra porção, tá? Que é a região de entrada torácica, certo? Então, quando a gente fala aqui, ó, da parte craniana, na questão da sua origem, ó, a gente pode seguir aqui, a gente vai ver, ó, que ele vai ter uma origem mais distal, né? A gente vai ter uma origem ali na região de externo, tá? Então, a gente vai ter uma origem no corpo do externo, ok? E também na região clavicular aqui, certo? Então, a gente consegue ver, né, que tem esses dois pontos de origem nessa região. Quando a gente fala da inserção dele mais proximal, tá? A gente vai ter a sua inserção aqui, ó, na região craniana, mais precisamente na região aqui do processo mastoide, certo? E também na região ali da parte lateral da linha nucal superior, certo? E essa porção de inserção dele, tá? Pega aqui, ó, processo mastoide, que faz parte do osso temporal, tá? E uma parte da linha nucal superior, que pega um pouquinho da porção do osso temporal e uma partezinha ali do osso occipital, tá? Então, quando a gente fala em questão de origem e inserção, tanto distal quanto proximal, antes da gente trabalhar o próprio músculo, a gente precisa trabalhar esses pontos. Mas, Marcela, por quê? Né? Por que que eu tenho que liberar esses pontos? Porque muitas vezes esse músculo ele está em tensão, ou ele está encurtado, ou ele está com um aumento de contratura, não necessariamente por causa do ventre muscular, mas por causa dos pontos de origem desse músculo, seja proximal ou distal, né, da sua inserção, certo? Então, por exemplo, eu tenho que averiguar como que está a questão craniana desse paciente, desse bebê, né? Tenho que averiguar como que está a questão de cintura escapular, região de entrada torácica, porque muitas vezes a gente tem disfunções, tensões nessas regiões, em que vai levar uma resposta de encurtamento desse músculo, tá? Gerando, então, aí, essa questão relacionada ao posicionamento, né, desse músculo gerando o torcicolo, gerando então essa dificuldade do bebê de fazer uma rotação para o lado contralateral, gerando então uma dificuldade desse bebê de fazer uma rotação cervical, né? Lembrando que o posicionamento mais clássico, né, é relacionado ao torcicolo pela ação do esternocleido, então é uma flexão lateral do mesmo lado em que o esternocleido está afetado, com uma rotação contralateral, certo? Então eu posso ter tensões nessas regiões, assim como eu posso ter tensões também relacionadas à questão de clavícula, né? Tensões relacionadas à questão de externo e também a questões cranianas, pensando principalmente nas assimetrias cranianas presentes em muitas partes desses bebês que têm o torcicolo. Então, gente, é importante a gente pensar, né, nesses pontos de origem e inserção, justamente porque, primeiro, sequência, né? Preciso liberar a inervação,
Segundo, preciso liberar origem e inserção, né? E no terceiro, aí sim eu vou trabalhar o próprio músculo, certo? Então, aqui pensando num tratamento, a gente já vai conseguindo formar aí uma sequência de tratamento que a gente vai fazer com esse bebê, né? Então, primeiro, vou avaliar, ver se existe algum grau de assimetria craniana presente, né? Na sequência, vou trabalhar a liberação, então, dessa região craniana. Se a gente vê dois pontos que são importantes para a liberação craniana para o tratamento do torcicolo. Primeiro, devido à inervação, e segundo, devido à inserção mais proximal desse músculo, certo? Do músculo esternocleidomastoide que a gente está comentando. E aí, trabalhar, por último, a questão da parte muscular, com técnicas neuromusculares propriamente ditas, né? Então, nessa sequência, a gente vai criando aí um raciocínio clínico, tanto para tratamento quanto para avaliação das estruturas que estão comprometidas relacionadas ao torcicolo em bebês, certo? Então, esse foi o ponto-chave 2, importante aí para a gente estar abordando, fazendo avaliação e tratamento do torcicolo em bebês. E quando a gente fala, então, nessa questão do esternocleido, se a gente pensar em como que a gente tem a ação desse músculo, né? Então a gente vê que esse músculo ele tem a ação, né? Se ele tiver uma ação unilateral de fazer uma flexão lateral, certo? E na ação unilateral também a gente vai ter a rotação, certo? Então, se esse músculo agir de forma sozinha, né, então unilateral, a gente vai ter o que a gente conhece do padrão do torcicolo, que é uma flexão lateral com uma rotação contralateral. Numa ação bilateral, o músculo esternocleidomastoide, ele vai ter uma ação de flexão do pescoço, certo? Então, a gente tem aí essa ação muscular. Então, pessoal, a gente consegue dessa forma construir já um raciocínio em cima da avaliação e tratamento do torcicolo muscular em bebês, né? Onde eu vou ter que ter um acesso para tratamento da parte craniana, pensando em inervação e também pensando na inserção proximal, na origem desse músculo, no esternocleido, como a gente viu ali. E eu vou ter que raciocinar também, num segundo ponto, trabalhando na região de inserção distal desse músculo, que é a parte de externo e clavícula, certo? Se a gente pensar em algumas correlações clínicas, tá? A gente pode pensar também da correlação relacionadas à entrada torácica, que envolve, então, toda a cintura escapular, região de clavícula, externo, estruturas, né, e outros músculos que se inserem nessa região. Podemos pensar em questões respiratórias, né? Podemos pensar em questões relacionadas ao refluxo, pela passagem, né, dessas vísceras que estão relacionadas, principalmente o esôfago, por essa região de entrada torácica. Então, a gente consegue fazer uma correlação clínica muito ampla de outros sintomas e consequências que podem estar associados aí ao torcicolo muscular em bebês, certo? Então, se você gostou dessa aula, compartilhe.